Boa noite a todos. Nosso TCC é sobre o gerador de Van der Graaf. Os integrantes do grupo são Larissa, eu, Júlia, Felipe, Ian, Rian e Iverson. Nosso professor orientador é o Alessandro Cruz de Lima. Nosso professor orientador de DTCC é o Evandro Fernandes da Cunha. E nossa professora coordenadora de curso é a Carolina de Oliveira Silva. O nosso trabalho foi dividido em 9 tópicos e será discutido ao longo da apresentação. Para começar, devemos saber o que é um gerador Van der Graaf. Ele é um dispositivo que acumula uma carga elétrica em uma esfera metálica oca e foi desenvolvido no ano de 1929 pelo físico Robert Van der Graaf. E pode ser encontrado esse dispositivo em locais de escola, principalmente nos laboratórios, pois ele é usado em experimentos científicos para gerar altas tensões e principalmente estudar a eletricidade estática. O nosso objetivo geral é fazer a construção desse novo gerador Van der Graaf, enquanto é realizado a manutenção do gerador que já tem na ETEC de Ilha Solteira. Já o nosso objetivo específico é realizar essa construção desse novo gerador Van der Graaf com eficiência, trazendo uma melhoria na infraestrutura acadêmica da ETEC de Ilha Solteira e, com isso, trazendo também uma contextualização da teoria na prática para os alunos do ensino técnico quanto do ensino médio. Como justificativa, a criação do gerador de Van der Graaf, ela proporciona para os alunos uma experiência mais envolvente e mais interessante no momento do aprendizado da física, especialmente na parte da eletrostática, trazendo uma abordagem prática do que foi visto teoricamente. Como justificativa, segundo a ONU, nós trouxemos o ODS 4, que é Educação de Qualidade, porque, além de estimular o interesse dos alunos pela física e pela ciência, também enriquece o momento do aprendizado, e o ODS 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, porque moderniza o laboratório de física e prepara os alunos para carreiras científicas e tecnológicas. A respeito da metodologia usada na construção dos geradores, a gente primeiro iniciou com um estudo teórico desse fenômeno da eletrostática, não só do fenômeno em si, mas também a respeito da criação desses tipos de geradores. Após esse estudo, a gente começou pela reforma do gerador já existente na ETEC e, após a finalização dessa manutenção e reforma, a gente começou com a criação de um gerador do zero. Esses são os principais artigos que foram usados para o estudo desse fenômeno e também da questão da construção de um gerador. Então, são artigos que falam tanto dos conceitos da eletrostática e também da construção de geradores, os materiais que devem ser usados e por aí. Inicialmente, antes da gente falar sobre os geradores em si, a gente precisa saber de um fenômeno que chama a questão da triboeletricidade. Essa tabela aqui é uma tabela triboelétrica que separa materiais por afinidade eletrônica ou elétrica. O que acontece? Materiais mais acima da tabela são materiais que tendem a perder elétrons e ficarem positivos. Os materiais mais abaixo são materiais que tendem a ganhar esses elétrons e ficarem negativos. Um fenômeno que é muito mais simples de explicar isso é quando você tem um cano de PVC e um tecido de lã. Quando você gera atrito entre os dois, um vai ficar carregado positivamente e o outro carregado negativamente, porque entre o tecido e o PVC vai ocorrer essa troca de cargas. Então, ali, a lã fica carregada positivamente, por ela estar mais acima na tabela, e o PVC fica carregado negativamente, porque ele está mais abaixo. Para falar do funcionamento de um gerador de Van der Graaf, a gente separa ele em algumas partes. Começando primeiramente pelo aterramento. O aterramento em um gerador de Van der Graaf, ele funciona de forma diferente do que o aterramento que a gente conhece por padrão. O aterramento, ele é responsável por prover as cargas do gerador. Então, as cargas iniciais do gerador são coletadas do aterramento. Depois do aterramento, a gente tem a parte elétrica, tanto elétrica como rotacional também, que consiste geralmente de um motor,
mas também pode ser de uma forma manual, por tração manual. O motor ele é conectado a um dos roletes, geralmente o rolete inferior. Esses roletes são uma das partes principais da estrutura desse gerador, que é aí que entra essa questão da tabela triboelétrica. Os materiais que são compostos desses roletes, eles tendem a ser de sinais diferentes na distribuição daquela tabela. Por quê? De acordo com o que o gerador começa a rodar, esse motor começa a rodar, a correia interna do gerador, ela vai começar a gerar atrito entre os roletes. Então, pela diferença dos materiais, o rolete inferior ele vai ficar carregado com cargas de um sentido. Já o rolete superior ele vai ficar com cargas de sentido oposto ao inferior. Na parte das escovas, é onde a gente entra na questão de voltar para o aterramento. O aterramento ele é primeiro conectado a uma das escovas inferiores. Por mais que tenha esse nome de escovas, que dão essa ideia de ter um atrito, elas não precisam estar em contato físico com a correia para ter essa coleta de cargas. O aterramento conectado à escova inferior vai começar a prover cargas, né? E por conta da carga que o rolete, assim como eu disse, o rolete inferior está carregado, ele vai começar a atrair essas cargas, porque elas são de sinais opostos. Então, ele começa a atrair essas cargas, só que essas cargas não chegam até o rolete, por conta da correia. Após a estrutura roda e as cargas que são presas na correia vão de encontro ao rolete superior. O rolete superior, por si só, ele também se carrega, como eu disse, só que essas cargas são de mesmo sentido que as cargas presentes na correia. O que acontece? Elas se repelem. Então, ela joga essas cargas para a escova superior, que coleta essas cargas. Então, a gente tem essa diferença, né? Que a escova inferior é responsável por colocar as cargas no sistema e a superior por captar essas cargas. Já na correia, a gente tem uma das partes principais. Como eu disse, ela precisa transportar essa carga. Então, ela precisa ser feita de um material isolante, para que quando as cargas cheguem na correia pela atração do rolete inferior, elas fiquem presas e não atravessem em direção ao rolete. Na parte de transferências de cargas, é onde a gente entra numa divisão do funcionamento de geradores. A gente tem dois tipos de geradores de Van der Graaf. São os geradores que são autoexcitados, que são excitados através do aterramento, que é o similar ao nosso, e também temos geradores que são excitados externamente. Esses excitados externamente, uma tensão é aplicada na correia de forma ou por uma bateria ou por qualquer outra fonte de tensão. Já na cúpula metálica, continuando o sentido, após as cargas serem captadas pela escova superior, elas começam a se acumular. Elas começam a se acumular na cúpula. De acordo com o tempo, elas se acumulam até ter tensão o suficiente para conseguir romper a barreira dielétrica do ar. Bom, eu vou falar o estado da arte. Ele vai de 1660 até a atualidade. Bom, em 1660 foi dado início ao estudo da eletrostática. Um pesquisador alemão ele inventou a primeira máquina eletrostática. Essa máquina ficou conhecida como geradora de eletricidade. Ela funcionava através do atrito entre uma esfera de enxofre e uma almofada de lã. Em 1929, o físico Robert Van der Graaf ele inventou o primeiro gerador de Van der Graaf, assim revolucionando as gerações de alta tensão, utilizando eletricidade estática. Em 1931, um marco importante foi alcançado na construção de gerador de Van der Graaf em grande escala pelo MIT. Em 1937, essas conquistas abriram portas para avanços significativos na física nuclear, permitindo o estudo e a compreensão da estrutura atômica e subatômica. Em 1950, esses avanços possibilitaram uma compreensão mais profunda da estrutura atômica, revelando informações valiosas sobre a sua natureza e sua matéria. E em 1960, o gerador de Van der Graaf encontrou aplicações significativas na medicina,
sendo as principais no tratamento contra o câncer e na radioterapia. E em 1971 foi construído o maior gerador de Van der Graaf pela National Electrostatic Corporation. Atualmente, o gerador de Van der Graaf é utilizado exclusivamente para fins didáticos e para pesquisas científicas. Ali a gente tem um exemplo de um vídeo de um experimento realizado numa escola infantil de Guarulhos, São Paulo, onde é possível observar que ao entrar em contato com a cúpula metálica, as crianças recebem uma carga elétrica que está concentrada com cargas de mesma polaridade e que passam pelo corpo das crianças, e os fios de cabelo, por serem leves e carregados com essa carga de mesma polaridade, se repelem. E aí causa esse efeito de arrepio nos fios de cabelo. A gente dividiu a manutenção do primeiro gerador em 4 etapas. Sendo a primeira etapa a coleta de todos os dados analisados com o funcionamento do gerador original. E a partir daí a gente analisou e a partir dessa coleta de dados a gente analisou todo o funcionamento. Só então passamos para a segunda etapa, que foi o planejamento e a reforma do gerador. E onde a gente analisou todos os pontos a serem substituídos, otimizados ou até reaproveitados. Bom, eu vou falar um pouco da desmontagem dos equipamentos, o eixo inferior, o eixo superior e a correia, onde os eixos utilizavam cubos de bicicleta e a correia uma cinta de carga. Já aqui no conjunto rotacional, utilizavam um motor de 1,5 cavalos e uma corrente de bicicleta. No conjunto elétrico, a escova inferior, aterramento, a escova superior e a cúpula, onde as escovas e o aterramento utilizavam um cabo de 6 milímetros e a cúpula 2 recipientes de inox. Por fim, na última etapa, a gente realizou todas as mudanças estruturais que foram necessárias. Aqui como era anteriormente a escova inferior. A gente trocou o fio e deu mais contato com da escova com a cinta. Aumentou a área de contato dela. Da mesma maneira que a gente fez com a escova superior, que a gente também trocou o fio e melhorou a área de contato dela com a cinta. Também, ainda na escova superior, anteriormente, a gente tinha apenas um contato pontual com a cuba metálica. A partir daí, a gente melhorou o contato, colocando um aro de cobre, revestindo toda a circunferência da cuba metálica. A gente também realizou o desbaste do corpo de PVC da máquina, que anteriormente a corrente ela entrava em contato com o corpo, e isso ocasionava em perda de energia. Melhoramos também a fixação da base, a fixação do corpo com a base, e dando mais estabilidade e reduzindo a perca de energia por vibração. Confeccionamos também uma caixa de protetora de acrílico para reduzir os danos que possam ser ocasionados ao operador da máquina. E, por fim, mas não menos importante, fizemos a substituição do revestimento do eixo inferior, que anteriormente era revestido com uma lixa, e retiramos a lixa e colocamos primeiro uma camada de fita isolante e após a camada de fita isolante uma camada de PVC, que isso melhora a isolação do eixo. Agora, nós apresentamos nosso projeto Alfa, que ele se trata da construção de um novo gerador a partir dos conhecimentos adquiridos com a manutenção do outro, agora com o objetivo principal dele ser mais potente e de fácil locomoção para ser mostrado dentro e fora da instituição. Foram divididos em 2 etapas, somente, que é a compra dos materiais e depois a montagem. Ali está a lista dos materiais, que é a faixa de exercício, tubo de acrílico, tarugo de teflon e de nylon, tigela de inox, o motor DC, jogo de polias, rolamentos, fita de alumínio e solda, totalizando R$ 997,23.
Na etapa da montagem desse novo gerador Van de Graaff, foi feita a instalação dos solamentos na coluna de acrílico. Foi feita a sua base de material nylon, madeira e cano PVC para uma melhor estrutura. Na sua cúpula, foi utilizado as 2 tigelas inox e foi feita a sua solda. E foi feita também a perfuração para o encaixe na coluna de acrílico. Já os colares foram feitos na impressão 3D. Esse, na foto, é o colar superior. Foi feito também um ajuste para ser encaixado na coluna de acrílico. Esse da foto é o colar inferior. Também foi realizado o ajuste para a sua colocação na coluna de acrílico. E foi feito também as escovas inferior e superior. Elas são de materiais de tela de metal e foram colocados nesse lugar assim para ter um bom contato com a cinta que irá receber as cargas que são transmitidas por ela. Já os roletes superior e inferior são de materiais diferentes por conta da tabela triboelétrica que o Ian comentou com vocês, né? O rolete inferior é de nylon, material nylon, e o rolete superior é do material Teflon. Também foi feita a instalação da bateria, a base para o rolete inferior, e foi utilizado nesse novo gerador um motor de 12 volts. Bom, no gerador Delta, na fase de teste, atingimos um resultado de 15 a 20 kV. Já nos resultados finais, atingimos uma energia de 35 a 40 kV. Já no gerador alfa, na fase de teste, atingimos uma energia de 110 kV. No início, aqui o primeiro teste, né, que é o teste de quebra da rigidez dielétrica do ar. Né, para contexto, a cada centímetro de ar, de espaço, é necessário 10.000 volts para você ter essa quebra e a formação de um arco elétrico. Então, para formar os 110 kV, seriam necessários 11 centímetros. Aqui é a realização de outro teste, que mostra tanto o poder de pontas, tanto como o acúmulo de cargas nesses papéis. Então, como eles acumulam as cargas no papel, eles ficam mais leves e eles começam a ter essa repulsão ao globo também. Aqui, uma das principais fases de teste é a questão da troca do material da cinta. Inicialmente, a gente começou com um tecido de dry fit, que a gente achou que ia ter um atrito bom em relação ao rolete, só que ele, por conta da falta de tração entre os roletes e entre os roletes na rotação, ele acabou não sendo muito eficaz para gerar altas tensões. O nosso desafio com o material de termoplástico, o nosso primeiro desafio foi achar uma boa maneira de fixar as extremidades da cinta e assim formar a correia. Primeiro realizamos um teste com uma cola de PVC, onde deixamos ela em contato com a cinta por 4 horas e depois realizamos com a mesma cola, deixando em contato por 12 horas. Os 2 testes reprovaram, eles não aguentaram, a cola não aguentou a tração que foi submetida à cinta, a tração mínima que foi submetida à cinta, e aí, então a gente tentou com uma cola de secagem rápida, cola instantânea da marca Super Bonder, que foi onde aguentou uma tração muito superior ao que a cinta seria submetida em funcionamento com a máquina. Porém, apesar do sucesso na fixação, a gente reprovou o material pelo material termoplástico ter muito atrito com os roletes. E isso ocasionava a correia corria muito para as extremidades da máquina. Já o terceiro material, que é o material de nylon, foi o material que a gente encontrou melhores resultados, né? Então, ele foi o terceiro material a ser testado e ele tinha tanto uma tração boa entre os roletes, como ele também isolava bem esse contato entre as escovas e o rolete. Então, ele acumulava muita carga. Após todos os testes realizados e a escolha da correia final de nylon, né, tecido nylon, que é um cinto de segurança,
a gente obteve o resultado da geração de 200 kV, totalizando 20 centímetros de arco elétrico sendo gerado. Na conclusão, com o passar do trabalho, do projeto, a gente foi descobrindo algumas coisas no estudo em si. Um exemplo é que no primeiro gerador, na reforma, a gente achava que era sempre necessário ter esse contato das escovas com a correia. Só que na criação dele, do novo gerador, a gente descobriu que esse contato não era necessário se os roletes tivessem a diferença de materiais o suficiente para causar essa atração das cargas. Então, os geradores de Van de Graaff, eles acabam sendo equipamentos muito interessantes, que por mais que hoje em dia sejam usados só na questão da demonstração de conceitos físicos, eles foram os primeiros aceleradores de partícula criados na história. Então, eles têm um impacto gigante, tanto no estudo da elétrica, como em qualquer outro ramo da sociedade que use esses aceleradores de partícula. Gostaríamos de agradecer ao nosso professor orientador, Alessandro, pela dedicação em nos auxiliar durante esse projeto, ao nosso professor de DTCC e co-orientador do nosso projeto, Evandro Cunha. Gostaríamos de agradecer também à coordenadora do nosso curso, Carolina Oliveira, e a todos os outros professores que fizeram parte do nosso avanço profissional e durante a construção do projeto. E a toda a estrutura da ETEC de Ilha Solteira, pela utilização dos laboratórios e de todo o equipamento que tem na escola, e a todos vocês que vieram nos prestigiar aqui hoje. Antes de finalizar, a gente quer fazer uma breve demonstração prática do nosso gerador. Como o Ian comentou sobre o efeito de ponta, a carga... Tira um pouquinho do bastão. A carga ela se concentra nas extremidades do papel, dos filetes de papel, e o mesmo, por ser bem leve e carregar essa carga acumulada, que é de polaridade igual, ele se repele um entre o outro e causa esse efeito de arrepio. Tira um pouquinho. Aí aqui a gente tem não sei se dá para ver, mas é o arco elétrico se formando. Mostra aqui para baixo um pouquinho. Não, precisa apagar a luz. Não. E aí, cada centímetro de arco elétrico significa 10.000 volts de energia. Pode acender. Pode acender. Obrigado pela atenção. Inclusive, quero compartilhar com vocês sobre uma pessoa que já está interessada nesse projeto. É um professor da Unesp, ele dá aula de física e ele tem interesse para mostrar aos alunos do próximo semestre, né, para mostrar ele funcionando e principalmente da energia eletrostática. Então, como vocês podem observar, o nosso trabalho em equipe trouxe uma grande eficiência para a ETEC de Ilha Solteira, né, como a base do estudo que tivemos, e podemos mostrar isso aos outros professores, principalmente numa faculdade, né, muito importante, que é a Unesp de Ilha Solteira. É isso.